Graça e paz, irmãos. Hoje a nossa reflexão desta noite tem o tema como, acima de tudo, guarde o seu coração. Eu quero que durante essa mensagem que a gente vai ouvir, que você, no seu smartphone aí, no seu tablet, ou até um papelzinho, quem gosta de escrever, eu quero que você liste algumas coisas, o que Deus vai falar no seu coração, para que a gente possa estar orando no final dessa pregação. Eu vou falar aqui em um ponto sobre as portas de entrada do nosso coração. E durante esse momento que eu estarei falando, eu queria que você pudesse prestar atenção e poder listar aquelas portas de entrada que está ainda no seu coração. Então, durante essa pregação, vá pensando, vá refletindo, vá ouvindo e escreva o que Deus falar no seu coração. O versículo tema principal aqui é Provérbios 4:23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quem aqui já foi chamado pelos seus pais para uma conversa? Uma conversa onde ele vai sentar do seu lado, seu pai, sua mãe ou os dois, não sei o que é pior, né? Mas ele vai sentar do seu lado e ele vai te dar conselhos. Eu confesso que quando eu era adolescente eu não gostava muito de ouvir conselho, não. Mas minha mãe fez muito isso. Gui, vem cá, vamos conversar. Né? Então, eu acredito que todos aqui já teve esse momento com seu pai, com sua mãe, ou com os dois. E aqui, Provérbios 4, muitos dizem, estudiosos, escrito por Salomão, aqui é uma conversa entre pai e filho. Aqui é um homem mais sábio que já viveu falando com seus filhos. Né? Antes dele ser esse rapaz famoso, né? Ele foi filho também. E ele ouviu esses mesmos conselhos do pai dele, o rei Davi. E aí, agora, ele mais experiente, ele passa esses conselhos mais adiante. E durante esse momento que a gente vai estar aqui, a gente vai estar decorrendo esse Provérbios 4, alguns versículos, e a gente vai ver alguns pontos dessa conversa. Ali, mesmo que o seu filho, ele não... É uma coisa que Salomão falava para o seu filho, queria dizer assim: mesmo que você não entenda nada que eu vou falar, mesmo que você não guarde nada que eu estou falando, não esqueça de proteger o seu coração. Mesmo que você não guarde nada, mas não esqueça, proteja o seu coração. Por que ele falou isso? Porque para os hebreus o coração não era apenas uma emoção. O coração ele era o centro. Onde nascem as decisões, onde nascem os pensamentos, onde nascem os sentimentos, a fé, os valores e destino de pessoas. Se o coração ele está alinhado com Deus, a vida ela anda num caminho certo. Se o seu coração se perde, tudo desanda na sua vida. A família, os relacionamentos, a espiritualidade, a identidade e principalmente as suas escolhas. Então tudo ela desanda. E isso vale não só para nós aqui que somos velhos de igreja, né? Que estamos aqui há muito tempo, mas para aqueles que estão entrando a primeira vez também. Aqui. A verdade é que todos nós estamos vivendo um combate diário pelo coração. O inimigo ele tenta a todo momento invadir o nosso coração. O mundo ele tenta distrair. O pecado, ele tenta nos seduzir. A rotina, ele tenta esfriar. E o inimigo, ele tenta nos desviar do foco. Através do nosso coração. Aqui Salomão, ele não está dizendo, guarde o seu coração quando der. Ou, guarde se sobrar tempo. Aqui ele está dizendo, acima de tudo, acima de qualquer coisa, guarde o seu coração.
Mais do que tudo no mundo, meus irmãos, nós precisamos proteger o nosso coração daquilo que define realmente que nós somos. E como viver uma vida firme, direcionada, cheia de sabedoria de Deus. Então, Provérbios 4, ele deixa alguns ensinamentos para nós de como guardar nosso coração. E o primeiro ensinamento que a gente vê aqui é: guarde o coração porque ele é alvo principal do inimigo. Provérbios 4, 14 e 15 diz assim: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se, não se detenha. Aqui a gente está falando sobre pecado sutil. Aqueles que a gente às vezes nem percebe. E sabe hoje qual que é o ponto em que o inimigo ele tenta nos afetar? Sabe por onde ele está vindo? Muitas vezes por aquilo que a gente carrega aqui no bolso. Aqui, ó. Celular, redes sociais. Ele vai entrando devagarzinho. Às vezes você está ali, você abre. Quando você vê, você já está horas preso naquilo ali. Você já está se comparando com os outros, consumindo conteúdos inapropriados, conteúdos que esfriam sua fé, que despertam inveja, que contaminam a mente e roubam o seu foco. Meus irmãos, o inimigo não precisa tirar você da igreja. Basta tirar seu coração do centro. O inimigo não quer apenas destruir sua vida, ele quer atingir o seu coração. Sabe por quê? Se ele ocupa o seu coração, ele ocupa a sua mente. Se ele ocupa a sua mente, ele vai ocupar seus hábitos. E se ele ocupa seus hábitos, ele vai controlar o seu destino. E aí existe 3 maneiras que o inimigo ele tenta atacar o nosso coração. A primeira aqui que a gente vê é pela sutileza do pecado. O pecado ele não chega gritando, fala: "Eu cheguei". Ele chega sussurrando. Ele vem com frases prontas. Ele vem falando: "Só hoje". Ele vai falando: "Ninguém vai ver". Ele vem falando: "Não tem problema. O que importa é você ser feliz. Faça o que o seu coração mandar". E assim foi como Eva, enganada. 2 Coríntios 11:3, ele diz assim: "Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo". O coração em nossa mente, é um campo de batalha. Precisamos estar atentos a esses sussurros do nosso dia a dia. Aquilo que a gente não sente, mas quando vê, já foi. O outro ponto que o inimigo ele ataca é pela normalização do mal. Provérbios 4,16, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono, se não causam a ruína de alguém. O mundo ele tenta fazer que o pecado pareça normal. E quando o pecado ele vira normal, o coração ele vira insensível. Infelizmente, hoje se normaliza o adultério. Infelizmente, hoje se normaliza a falta de responsabilidade. Infelizmente, hoje se normalizam condutas imorais. Ser errado virou certo e ser certo virou errado. É o que acontece hoje. O pior estado espiritual é quando o pecado já não incomoda. Não há dor. Não há mais remorso. Não há mais arrependimento. Meu irmão, se isso está acontecendo na sua vida, é que você está um
pouquinho distante de Deus, infelizmente. Quando o pecado ele não te incomoda mais, é que já é a hora de voltar. O quanto antes. O terceiro aqui é pela escuridão espiritual, Provérbios 4:19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em quem tropeçam. Quem vive sem Deus tropeça sem saber, não percebe, cai sem entender, sofre e nem sabe por quê. Muitos hoje, talvez, estejam vivendo assim, buscando, tentando, mas sempre caindo. E por quê? Porque o coração ainda está longe de Deus. Se o coração está distante de Deus, hoje ainda é tempo de voltar o seu coração para o Senhor. Ainda há tempo. Mas durante esse texto que a gente está lendo, tem mais um segundo ensinamento. Guarde o coração, vigiando o que entra nele. Salomão, ele nos mostra os portões de entrada do coração. Você não perde o coração de Cristo de uma vez. Você vai perdendo aos pouquinhos. Mas quais são esses portões do coração? Quais são esses portões de entrada do coração? O primeiro portão de entrada que a gente vê aqui é o ouvido. O que você escuta molda o seu coração. Provérbios 4:20, meu filho, atente para o que eu digo, incline os ouvidos para as minhas palavras. Talvez que você esteja aqui hoje, você cresceu ouvindo algumas coisas desagradáveis, como você não presta, você nunca vai vencer, você é um erro. Essas palavras, elas ficam presas no nosso coração e moldam nossa identidade. Meus irmãos, palavras são sementes. O que você escuta hoje será o que você sente amanhã. Por exemplo, você passa o dia inteiro escutando músicas tristes ou de términos de namoro. No começo parece até diversão, né? Mas no dia seguinte você acorda meio para baixo. Você acorda meio budiado. Falou, nossa, hoje eu estou arrastando, hein? Você acorda meio sensível. Com pensamentos negativos. Mas por que isso? O que você ouviu entrou na sua mente e moldou o seu humor do dia seguinte. Outro exemplo, a internet. Você passa a noite toda assistindo vídeos de discussão, de briga, vídeo de fofoca ou comparação de vidas. No dia seguinte você se sente irritado, ansioso, insatisfeito com a vida que você tem. O que você consumiu na noite anterior alimentou emoções que só apareceram depois. Meus irmãos, precisamos ouvir mais coisas que abençoam nossas vidas. Precisamos tirar o mundo que ainda há dentro de nós. A palavra de Deus, ela gera fé. A palavra do mundo gera medo. E palavras tóxicas geram amargura. Quem controla o que você ouve, controla o que você pensa. É ação-reação. Quem controla o que você ouve, controla o que você pensa. O segundo portão de entrada que a gente vê aqui são os olhos. O que você vê alimenta os seus desejos. Provérbios 4:25, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Comparações, elas podem adoecer, meus irmãos. Você está bem. Aí você vai lá, abre o Instagram e vê alguém viajando. Aí você vai lá, vê alguém comprando.
Aí você vai lá ver alguém conquistando alguma coisa. Aí você vai lá, a pessoa tem aparentemente uma vida perfeita. Aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí seu coração já começa a murmurar. Ele fala assim, só eu não tenho isso. Ele fala assim, só eu não consigo aquilo. Ele fala, nossa, minha vida é ruim, hein? O olhar direciona o coração. Você passa a observar, se você passa a observar muito uma vida perfeita de alguém nas redes sociais, logo você começa a desejar aquilo, o seu coração ele começa a seguir aquilo, buscando uma vida perfeita. A tentação ela começa no olhar. Você vê algo que não deveria assistir, mas continua olhando. Vamos ver onde dá isso aqui. O olhar vira curiosidade, depois vontade e depois ação. A inveja, ela começa no olhar. Você olha repetidamente para as conquistas de outra pessoa e começa a se sentir menor. E aí é que nasce a inveja. Você fala, mas também, né? Sempre tem um também, né? Mas também, né? Ela é bonita demais. Ele é bonito demais, né? Sempre tem isso também. A queda começa no olhar. Você fica focado no que é errado, mesmo sabendo que deveria sair dali, deveria parar de olhar. Esse olhar alimenta o seu desejo. Esse desejo ele vira decisão, e essa decisão ela vai virar a sua queda. Meus irmãos, se a gente não direcionar os nossos olhos para Deus, os seus olhos vão te levar para longe dele. Se você não direciona seus olhos para Deus, os seus olhos vão estar levando você para longe dele. Outro portão de entrada aqui, a boca. O que você fala revela o estado do seu coração. Provérbios 4:24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Outro versículo aqui, Tiago 3:5-6. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Duro, né? Mas preciso. O controle da língua, meus irmãos, é a questão espiritual séria. As palavras sem sabedoria, elas podem causar danos maiores do que uma arma de fogo. As palavras, elas podem destruir ambientes. Famílias são destruídas não por grandes discussões, mas por palavras diárias de crítica, palavras diárias de reclamação, palavras diárias de grosserias. No trabalho, uma única pessoa negativa, ela contamina o ambiente todo. Na igreja, uma única pessoa negativa pode contaminar um grupo de pessoas que estão fracos na fé. No lar, uma palavra dura pode marcar o coração de um filho por anos. Filhos, uma palavra dura pode marcar o coração dos seus pais por anos. A boca é o alto-falante do coração. Se a boca está amarga, o coração também está amargo. Se a boca está cheia de gratidão, o coração ele está cheio de Deus. Jesus disse na última parte ali no versículo, em Lucas 6:45, a boca fala do que o coração está cheio. Você quer saber como seu coração está?
Não vai falar que ele está batendo, porque está certo, ele está batendo. Basta ouvir as suas palavras. Se o seu coração está cheio de reclamação, ele é um coração ferido. Se o seu coração está cheio de medo, ele é um coração aflito. Se seu coração está cheio de fé, ele é um coração cheio de Deus. E o último aqui que a gente vê, portões de entrada do nosso coração, são os pés. Porque você anda, por onde você anda define quem você será. Provérbios 4, 26 e 27. Faça uma trilha plana para os seus pés e firme todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. Meus irmãos, muita gente não caiu por causa de um pecado, mas caiu por causa de uma companhia errada. Muita gente cai por um ambiente tóxico. Muita gente cai porque está caminhando onde nunca deveria estar indo. Um grupo que fala mal de tudo, companhia errada. Um ambiente que incentiva o pecado, ambiente tóxico. Uma roda que esfriou sua fé, caminho nunca que você deveria ter entrado. O caminho que você escolhe hoje será a vida que você viverá amanhã. Muito cuidado com quem você anda. Muito cuidado do grupo que você participa. Muito cuidado dos lugares que você está indo. O ambiente, ele molda o nosso coração. Amizades moldam o nosso coração. Hábitos moldam o nosso coração. Quem decide o caminho, decide o destino. Quem está decidindo o seu caminho hoje? Por onde você está andando? Por onde você está indo? Qual o caminho que você está trilhando? E tem algumas perguntas aqui nesse ponto. Você tem vigiado o que está entrando no seu coração? Agora é hora de escrever. Existem algumas portas de entrada do seu coração que precisa ser fechada. Será que é a porta do ouvido? Será que é a porta dos olhos? Será que é a porta da boca? Ou será que é a porta dos pés? Qual porta do seu coração precisa ser fechada? Precisa ser lacrada? E o terceiro e último ensinamento que a gente vê nesse capítulo de Provérbios 4. Guarde o coração, porque dele depende toda a sua vida. Agora nós chegamos no centro. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Vamos pensar aqui numa situação. Vocês conhecem um cofre, né? Eu não sei se os menininhos ali vão conhecer um cofre. É difícil hoje alguém ter cofre, né? Então você pega esse cofre. Às vezes você vai precisar de algum veículo para levar esse cofre. Mas você pega esse cofre, você coloca ele no meio da rua, você tira todo o seu dinheiro do banco, mas tudo, rapa. Aí você vai colocar dentro desse cofre. Aí você vai deixar lá na Avenida Brasil, lá. Abre o cofre. Fala assim, ó, tá aberto aí. Você faria isso hoje? Se eu rapar na minha conta, tem 10 lá, mas ainda serve. O cofre ia ser pequeno. Você colocaria todo o seu dinheiro no cofre?
Deixaria aberto no meio da rua? Mas por que com recursos materiais a gente não faz isso e com o nosso coração a gente deixa aberto? A gente deixa aberto para influências ruins. A gente deixa aberto para o pecado. A gente deixa aberto para o desânimo. A gente deixa aberto para mágoas. O nosso coração, ele vira um cofre sem chave. E tudo que o mundo joga, vai jogando, vai entrando, sem filtro. Não tem filtro, não tem nem porteiro para dar uma paradinha. Por quê? Meus irmãos, uma vida transformada, ela começa com o coração guardado. Se Deus ele conquistar o seu coração, ele transforma tudo que está ao seu redor. Amém? Se Deus conquistar o seu coração, ele transforma tudo que está ao seu redor. O coração ele determina as suas escolhas. Você decide a partir do que ama. Decisões são frutos do coração. O coração determina o seu comportamento. Tudo que fazemos começa dentro de nós. O coração, ele vai determinar o seu futuro. Se o coração estiver em Deus, a vida segue no caminho certo. Mas se estiver longe de Deus, ela segue para a ruína. A sua vida se torna confusa. Você não sabe para onde vai. Cada hora você está de um lado. O coração sem Cristo nunca será protegido. O coração sem Cristo nunca será protegido. Você pode até tentar ser melhor, você pode tentar mudar seus hábitos, controlar seus pensamentos, mas sem Jesus no seu coração, ele continua vulnerável. Sem Cristo no seu coração, ele não vai ser limpo, ele não vai ser transformado. Só com Cristo ele é limpo, ele é transformado. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Esse versículo nos revela uma promessa poderosa. Deus transforma o ser humano de dentro para fora. O coração de pedra representa uma frieza espiritual. Ele representa uma dureza, uma resistência à voz de Deus. Mas o Senhor promete fazer o impossível. É o tirar o que está endurecido e morto dentro de você e colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração vivo, um coração obediente, um coração ensinável, um coração quebrantado. Não é apenas uma mudança de comportamento, ela é uma mudança de natureza. Deus não remenda o velho coração. Deus ele vai te dar um coração novo. Ele não vai fazer gambiarra, não. Ele vai te dar um coração novo. E ele coloca o seu espírito dentro de nós para gerar vida onde havia morte, para gerar esperança onde havia culpa, para gerar obediência onde havia rebeldia. Em poucas palavras aqui, Deus não apenas melhora você, Ele está recriando você. Ele te faz uma nova pessoa, um novo ser humano. Meus irmãos, e esse é o milagre da graça. E esse é o milagre da misericórdia de Deus. O seu coração, ele precisa ser trocado. Seu coração está enrijecido.
Hoje é o tempo, meus irmãos, de pedir um coração novo, feito de carne, onde habita o Espírito Santo. Concluindo, já levando nós para o final. Provérbios 4, então, nos mostra as 3 grandes verdades. A primeira verdade é que o inimigo quer seu coração. A segunda verdade é que você precisa vigiar o que entra nele. E a terceira verdade é que a vida inteira depende do estado do seu coração. E hoje há algumas perguntas de Deus para a sua vida. Deus está perguntando, como está o seu coração? Deus está perguntando, quem tem acesso ao seu coração? Deus está perguntando o que tem entrado no seu coração. E a última pergunta e mais poderosa. Deus, ele tem perguntado, esse coração ainda pertence totalmente a mim? Eu queria que vocês refletissem sobre essas perguntas. Meus irmãos, não adianta ajustar a vida por fora se o coração ainda continua quebrado por dentro. Mudar aparências, rotina, mudar comportamentos externos não resolve problemas internos. A verdadeira transformação, ela começa no coração, no sentimento, nas feridas, nas intenções, nos valores. Se o interior não for restaurado, qualquer mudança externa, ela será apenas temporária e superficial. Se você não mudar o interior primeiro, nada que é externo durará. Vai ser algo passageiro. Se Deus conquistar o seu coração, Ele transforma toda a sua vida por completo. Isso é fato. Eu sou a prova disso. Deus transformou meu coração. Onde eu já não havia mais por onde ir. E Ele veio e me transformou. Se Ele pode me transformar, Ele pode transformar você também. E hoje Deus te chama, filho, guarda o seu coração. Guarda ele para mim. Deixa ele para mim. Eu quero ficar nessa casa. Filho, guarda o seu coração. Eu queria falar para aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, deixasse seus olhos. Você pode tentar guardar o seu coração, mas sem Cristo, ele continua ferido. Ele continua machucado. Ele continua sem esperança. E Jesus hoje, Ele quer entrar e te dar um coração novo. Coração de carne, com sentimento, com amor, com esperança. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está querendo sentar à mesa com você.
Jesus está querendo fazer morada no seu coração. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, Ele está pronto para transformar você de dentro para fora. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, não deixe essa oportunidade passar e os toques que o Senhor deu ao seu coração. Porque hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de um novo coração. Hoje é um dia de você renascer, ganhar uma nova certidão de nascimento. E é hoje que é o dia para isso. Não deixe passar essa oportunidade. Mais uma que Deus está te dando. Ele está te chamando. E para você que já conhece a Cristo, você tem deixado seu coração exposto? De que jeito você está exposto o seu coração? Será que é pelas mágoas? Pelos medos? Pelas distrações? Pela frieza espiritual? Ou será que é algum pecado escondido? Deus está chamando você para voltar e guardá-lo. De que jeito? Volte à oração. Volte à palavra dele, palavra de Deus. Volte ao foco. E volte ao primeiro amor. Ele está chamando você de volta. Está falando, filho, eu já conheço o seu coração. E eu quero voltar a morar dentro dele. Eu quero voltar a reinar na sua vida. Ele quer fazer morada no seu coração novamente. Se você identificou algo no seu coração, portas precisando ser fechadas, agora eu quero que você levante sua mão. E a gente vai orar por você também. Levante sua mão assumindo um compromisso com o Senhor, que é para fechar essas portas que ainda fazem você se afastar dele. Se você identificou, agora é a hora de entregar o seu coração para fechar e lacrar essas portas. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Que hoje nos lembrou que o coração ele é a fonte de vida. Pedimos que o Senhor nos ajude a vigiar aquilo que entra na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos sentimentos. Guarda todo o nosso coração de toda má influência, Pai. De toda mentira, de tudo aquilo que me afasta ou afasta nós de Ti, ó Deus. Ou que tentam nos afastar de Ti. Restaura o que está ferido, Senhor. Fortalece o que está fraco. Limpa o que está sujo, Pai. Renova. Que o nosso coração seja um lugar onde a Tua presença habita. Onde a Tua verdade governa. Onde o Teu amor dirige as nossas escolhas. Que o nosso coração seja a casa do Espírito Santo. Em nome do seu Filho amado Jesus, que eu oro, agradeço por tudo. Amém.